eu só precisei da concordância dos credores quirografários, depois alterar no órgão competente, alterar o contrato e averbar no órgão competente. Percebeu então que capital social é um tema que de fato é muito importante dentro da limitada. Cuidado, existe uma novidade a partir do Código Civil de 2002. Será que eu posso constituir uma sociedade empresarial, sob a forma limitada, apenas com a prestação de serviços? Como assim? Eu sou aquele pobre coitado, aquela alma infeliz, que não pode investir recursos na sociedade. Mas eu tenho uma ideia brilhante, talvez a ideia que faça essa sociedade explodir de tanto ganhar dinheiro. Veja só, a partir do Código Civil de 2002, notadamente quando deixou de existir o sócio de indústria, que era aqui entre nós, aquele sócio pé rapado, que não tem aí muita condição. Então, não só deixou de existir o sócio de indústria, como também é expressamente proibido, na sociedade empresarial limitada, a contribuição de um sócio que apenas preste serviços. Então, mesmo que eu entre com R$1, eu preciso entrar com R$1. A minha parte do capital social é de R$1. Eu não posso, portanto, avaliar o meu trabalho, avaliar a minha atividade. Tá certo? Um outro tema ainda importante em limitada, são muitos, é bem verdade, e no nosso programa a gente escolhe aqueles temas mais importantes, mas é claro que tantas outras coisas são importantes, tantos outros detalhes. Mas um desses, com grande incidência em prova, é o nome empresarial. Você sabe como é que eu protejo o nome empresarial da limitada? Então, eu protejo a partir do registro na junta comercial. Não confunda nome empresarial com marca. O fato de você ter registrado o seu nome empresarial na junta não quer dizer que você está protegido em todo o território nacional. Não. Sabe por quê? Porque a junta comercial, ela tem uma atividade estadual. Então, se eu me registrei na junta comercial de Goiás, a minha proteção vai acontecer apenas no estado de Goiás. Tudo bem? Se eu quiser uma proteção nacional, de um nome, de um logotipo, eu vou ter que me registrar como marca no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E só para finalizar, o termo limitada, a palavra limitada, abreviado ou por extenso, necessariamente tem que constar do nome empresarial. Bom, esse foi o nosso tema do dia, mas você sabe que o nosso programa ainda não terminou e por isso nós vamos para o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Estamos agora em mais um bloco, Pergunte ao Professor. Você já sabe, são as dúvidas dos nossos alunos que foram enviadas e a gente vai responder agora aqui no ar. Vamos à nossa primeira pergunta. Pode ser sócio de uma sociedade alguém que apenas preste serviço? Boa pergunta. Essa pergunta é importante porque isso é uma inovação, é uma novidade a partir do Código Civil. Se nós estivermos falando de uma sociedade não empresarial, uma sociedade simples, pode sim um sócio contribuir apenas com prestação de serviços. Aí você deve estar falando, peraí, no outro bloco você não disse que não poderia? O que não pode é na sociedade empresarial limitada. Ali não pode a prestação de serviços. A vedação é exata na lei, lá no artigo 1055, parágrafo 2º, onde diz que é proibida a contribuição de sócio que contribua apenas com prestação de serviços.
É claro que o sócio pode contribuir com prestação de serviços e com dinheiro, com prestação de serviços e com algum bem, mas apenas com prestação de serviços, só se a sociedade não for empresarial. Se for uma sociedade limitada empresarial, não tem jeito. Tem que ter alguma contribuição pecuniária ou de algum bem. Tá certo? Vamos então à nossa próxima pergunta. Existe um valor mínimo para o capital social em uma sociedade? Pois então, essa pergunta é boa e ela retrata um problema que nós temos aqui no Brasil. Para uma sociedade limitada, comum, em geral, não existe um valor mínimo. Não existe ninguém nem que verifique se esse valor de fato entrou ou não. Em alguns países, o responsável por aquele órgão onde é feito o registro, então, o responsável pelo cartório, para nós aqui, o cartório de registro civil de pessoas jurídicas, ou o responsável pela junta comercial, é quem teria que verificar se o capital social realmente entrou na sociedade e teria que verificar se ele é suficiente. Se ele é suficiente para uma padaria, para um açougue, se ele é suficiente para uma grande loja atacadista. Mas aqui não existe essa verificação e nem essa limitação. É bem verdade que algumas sociedades, por exemplo, instituição financeira, que, claro, não vai usar a forma limitada, mas algumas instituições realmente são verificadas e realmente se analisa se esse capital é suficiente ou não. Tudo depende se existe um órgão fiscalizador para aquela atividade. Empresas como seguradoras, empresas que fazem corretagem em bolsas de valores, seguradoras, essas sim têm o seu capital social analisado para verificar se ele foi suficiente ou não foi. Mas na limitada, de uma forma geral, não existe limitação, não existe valor mínimo e não existe verificação. Vamos à nossa terceira pergunta. O capital social pode ser reduzido se o sócio não integralizou suas cotas? Puxa, que pergunta bacana. Olha só, nós vimos no nosso desenvolvimento do tema do dia que o capital social podia ser reduzido. Lembrem quais hipóteses? Ou quando esse capital ele for excessivo para o objeto social, ou quando a empresa teve perdas irreparáveis. Nos dois casos, nós precisaríamos da concordância dos credores quirografários, precisaríamos alterar o capital social e depois averbar no órgão competente. Mas a pergunta que o nosso colega fez era se era possível reduzir o capital social porque o sócio não integralizou. Veja só, o sócio que não integraliza suas cotas, ele é chamado de sócio remisso, sócio que está devendo à sociedade. E o sócio que não integralizou suas cotas, ele pode ser expulso da sociedade, ele pode ser cobrado judicialmente, ou nós podemos, inclusive, reorganizar as cotas, dando mais ao sócio que mais integralizou e menos para o sócio que pouco integralizou. Mas será que é possível que a gente reduza o capital social pelo simples fato do sócio não ter integralizado suas cotas? Veja, para a lei, no artigo 1004 do Código Civil, é uma medida possível. Eu posso simplesmente reduzir o capital social no momento que o sócio que deveria integralizar 100, integralizou apenas 70. Então, eu vou reduzir proporcionalmente ao que ele deixou de integralizar. Tudo bem? Apesar disso ser possível na lei e alguns doutrinadores justificarem essa possibilidade, não se esqueça que quando eu falo em redução de capital social, eu estou precisando necessariamente da concordância dos credores quirografários. E um outro detalhe importante, quando o sócio não integraliza, isso para mim já é um indício que esse sócio vai me dar problema.